Quero compartilhar um texto com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 14, 15 e o 16. 14, 15 e 16. 1 Samuel, capítulo de número 23, 14, 15 e 16. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e foi em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. Eu vou repetir. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar a Davi, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu na verdade não consegui ver na Bíblia Sagrada aonde e como os filhos de Jessé foram criados. A Bíblia Sagrada só nos diz que os filhos de Jessé eram irmãos de Davi e eles eram, alguns deles, guerreiros, como Samar, como Eliabe, como Abinadab. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que, de alguma maneira, esses jovens eles foram a um propósito, que era ser guerreiro. Você imagina uma criança normal, ele nasce dentro de uma família, e ao nascer dentro de uma família, o pai vai pegando as características desse filho e vai direcionando ele para algum lugar ou para algum destino. Porque quem melhor do que o pai conhece o seu filho? Então, geralmente o pai ele vai dando um destino para o filho e vai olhando as características. Eu tenho uma filha, que é a Débora, que ela é apaixonada por animais. E o projeto é se fazer uma veterinária para que ela possa tomar conta. Já o destino da Isabela é outro, o destino do Isaac é outro, completamente diferente. Por quê? Porque o pai consegue enxergar um destino possível que o seu filho vai ter. Eu imagino uma criação dos filhos de Jessé, ele orientando os seus filhos a algum destino. E esse Eliabe, Abinadab e Samar, eles eram homens de guerra. Talvez por causa do seu corpo físico, talvez porque eles eram mais velhos, talvez por causa da experiência que o seu próprio pai tenha visto neles. E Davi, por ser um jovem, um menino, ele iria pegar a parte mais fácil do trabalho caseiro. Ele iria para o campo para poder apacentar a ovelha do seu pai. Porque provavelmente por ser um menino, ser um jovem, ser alguém que não tinha uma estrutura física avantajada, ser forte igual a mim, geralmente ele iria tomar conta das ovelhas do seu pai, porque aparentemente era um serviço mais fácil. Só que eles vão crescendo, e a guerra, esse Eliabe, Abinadab e Samar, eles vão se alistar no exército de Israel. Eles vão ser guerreiros junto com Saul. E Davi está no pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai. A Bíblia Sagrada nos diz que ele mata um urso, ele mata um leão. E diz a Bíblia que sempre que vinha um animal, Davi ele entrava no meio da briga, porque o animal queria pegar as ovelhas do seu pai. E ele, como um bom servo, ia lá, Cristiano, pegava o urso, e toda vez que vinha pegava o leão, arrancava a barba do leão, abria a boca do urso e matava o urso e o leão.
Porque existem algumas guerras na nossa vida que não é para os outros verem. Existem guerras na nossa vida, no nosso dia a dia, que somente nós e Deus sabemos o que nós temos que suportar. Existem guerras que o nosso vizinho não sabe. Existem guerras que os nossos amigos não sabem. Existem guerras que o nosso patrão não sabe. Mas Deus está vendo que a gente está pelejando as nossas guerras. E agora, a Bíblia Sagrada nos diz que Samuel vai receber uma ordem de Deus, Samuel o profeta, para ir até Belém, para poder ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. Só que há um grande problema, porque o profeta não queria descer até Belém, porque se Saul soubesse que o profeta desceu a Belém para poder ungir um dos filhos de Jessé a rei no lugar de Saul, certamente Saul mandaria matar o profeta. E ele vai consultar a Deus, fala: Senhor, não posso fazer isso porque vai dar problema lá na frente. E ele então fala: olha, você vai pegar, vai descer até Belém, e se alguém perguntar o que você foi fazer em Belém, você diz que foi sacrificar ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que o profeta Samuel desce, e ele chega a Belém, e alguém olha para o profeta e já vê que o profeta está na cidade, tem recado de Deus, tem problemas para ser resolvido, tem alguma coisa que está fora da rota, que precisa voltar, tem alguma coisa de errado, e a preocupação do povo, o que é que o profeta está fazendo na cidade de Belém. E a Bíblia diz que quando alguém pergunta: é de paz a tua vinda aqui? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. Ele então vai até a casa de Jessé, pega o sacrifício, sacrifica ao Senhor, e vai dar uma ordem, vai dar uma palavra a Jessé: Jessé, Deus me enviou aqui para poder ungir um dos seus filhos a rei. O pai, que já sabia a estratégia, ou conhecia os filhos, e sabia quem era capaz para aquilo, chama Eliabe e coloca na frente do profeta, e o profeta: não, não é esse. Chama Abinadab, não é esse. Samar, não é esse. Chama os filhos. Mas Deus, ele não se engana. Passa-se todos os filhos de Jessé, e quando chega, pastor Reginaldo, o final de todos aqueles homens, ele vai ficar assustado, porque acabaram-se os jovens, e Jessé deve ter pensado: poxa, eu acho que o profeta deve ter se enganado. Por quê? Porque o único que eu tenho é o menorzinho, e está lá apacentando ovelha. Não tem pinta de rei, não tem voz de rei, ele não canta, ele não sabe tocar, ele não sabe pregar direito, mas Deus gosta de confundir as coisas para poder fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. Eu não sei em que posto você se encontra, pastor. Eu não sei pregar, não sei cantar, não sei orar, eu não sei evangelizar, mas, meu irmão, o teu joelho no chão pode resolver e trazer milagre para a vida daqueles que precisam. A Bíblia Sagrada nos diz que ele vai dizer: está faltando mais alguém? Ele tem o menor, está lá apacentando ovelhas. Sabe por quê, Samuel? Porque ele não tem muita estrutura física. Ser rei, ele não tem experiência, ele não tem dom, ele não tem um chamado para isso. E o profeta vai dizer: olha, traga ele aqui, porque nós não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não estiver aqui. E a Bíblia diz que alguém vai lá, chama eles, traz para cá, se assenta na mesa, e Deus fala: olha, é esse quem tu vai ungir a rei de Israel. Primeira guerra de Davi foi com o urso e com o leão. As nossas guerras diárias, ela precisa acontecer todos os dias na nossa vida, porque guerras nos levarão a patamares maiores. Eu vou repetir, porque isso aqui é pedagógico, irmãos. As guerras, elas precisam acontecer constantemente na nossa vida, porque essas guerras nos levarão a patamares maiores.
Isso daqui, irmãos, é um ensinamento extraordinário no mundo empresarial. Ninguém começa alguma coisa, algum empreendimento, já dando tudo certo. Primeiro vai dar errado, primeiro você vai aprender com o erro, para depois você começar a crescer. Porque esse erro que houve aqui atrás vai te levar a patamares malaraçuias. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi, ele passa por essa primeira guerra. A primeira guerra de Davi é matar o urso e matar o leão. Mas agora Davi é ungido a rei. E Davi, quando é ungido a rei, ele vai direto para o trono? Não. Ele ainda vai passar anos apacentando. Ele é ungido, o óleo é derramado sobre a cabeça dele, e ele vai voltar para o pasto, para continuar tomando conta das ovelhas do seu pai. E ele tomando conta das ovelhas do seu pai, os irmãos que para Jessé é que deveriam ser rei, vão para a guerra. E a Bíblia diz lá no Vale do Carvalho, aonde os filisteus desafiavam o povo de Israel, eles estão numa luta constante e permanente. Por quê? Porque havia um gigante de 3,10 metros de altura, um homem com uma couraça, um homem com uma capacete, um homem estruturado, com uma roupa de guerreiro, habilidade com uma espada na mão, desafiava um exército. Ele não desafiava uma pessoa, ele desafiava um exército. O problema todo, irmãos, que às vezes o inimigo vem desafiar a nossa vida, e às vezes a gente dá para trás e começa a retroceder. Mas nós somos um exército do povo de Deus, irmãos. A quem temeremos, aleluia, a quem nós temeremos. Você que conhece a Deus sabe que Ele é o teu sustento, Ele é a tua retaguarda, Ele é a tua provisão, é Ele quem abençoa, é Ele quem abre porta, é Ele quem cura, é Ele quem dá livramento. Mas o diabo, irmãos, às vezes, ele vem para nos apontar e nos desafiar. E a Bíblia Sagrada nos diz que Davi vai voltando do seu pasto, aonde ele apacentava as ovelhas do seu pai, vai até Jessé, e Jessé fala assim: meu filho, faz um favor para mim, vai lá onde é que estão seus irmãos na guerra, leva pão para eles, vê como é que está a guerra, leva leite, leva queijo lá para o pessoal lá que está na frente da batalha, e vê como é que está, traz notícia para mim. A Bíblia diz que Davi, ele se apodera daquilo que Jessé deu a ele, e vai para a guerra. E quando ele chega lá na guerra, tem um filisteu do outro lado do Vale do Carvalho dizendo o seguinte: não tem um homem para poder desafiar. Vamos fazer o seguinte, ó, se vocês por um acaso conseguir me ganhar na batalha, todos nós aqui vamos ser escravos seus. Mas se tiver alguém para me desafiar, e por um acaso vocês vencerem a batalha, nós seremos escravos de vocês. Só que todo mundo olhava para o tamanho do gigante, irmãos. E o nosso mal hoje em dia é esse: a gente só sabe olhar para o tamanho do gigante. Gigante traz afronta, gigante deixa a gente com medo. Deixa eu te contar um segredo, irmãos: o medo vai fazer você desistir de tudo. Você fica agarrado nesse teu medo. Medo de quê, pastor? Medo de ensinar, medo de profetizar. Pastor, mas é porque quando eu profetizo não sai, meu irmão, profetiza no meio desse vale, irmãos. Profetiza, irmãos, para com esse medo. Deixa Deus te usar nessa terra. Deixa Deus te usar para os teus filhos. Deixa Deus te usar para a tua família. Deixa Deus te usar no teu trabalho. Perca esse medo, porque o medo não permite você chegar em lugares altos. O medo te trava, o medo te puxa para trás, o medo faz você não avançar, o medo faz você retroceder, o medo te deixa paralisado. E o pior sentimento que o ser humano tem hoje, para poder crescer tanto espiritualmente, fisicamente, financeiramente, é o medo.
porque não vai dar certo, que eu não consigo, porque eu não posso. Porque, meu irmão, você já tem uma palavra rema dada do céu para a tua vida. É só uma atitude tua para que as coisas possam acontecer. Já tem uma palavra rema dada do céu. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi chega lá e observa um gigante afrontando o povo de Israel. E ele fala: quem é esse incircunciso? Porque, irmão, quem tem relacionamento, intimidade com Deus, está chamando o diabo de incircunciso. Agora, irmão, tem muita gente que está com medo do inimigo, irmão, está fazendo aliança com o inimigo. E Deus está falando: eu não quero que você faça aliança com o inimigo. Chama ele de incircunciso, porque aqui é manhã de guerra, irmão. Hoje não tem uma bandeira branca, hoje é chumbo grosso, é chute na cara do diabo, irmão. Não tem bandeira branca. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. O problema é que a gente está olhando para esse incircunciso miserável e estamos dando mais crédito a ele. Dá o que ao céu, mas o céu tem uma palavra nessa manhã para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra já foi dada. O problema é tudo que a gente está dando muito para dificuldade, pastor Paulo. 3 metros de altura, capacete, couraça, sandália, espada na mão. Meu Deus, quem é que vai derrotar isso? Eu não vou. Aí o rei Saul vai falar assim: poxa, não tem ninguém aqui não para poder enfrentar ele. Quem enfrentar ele vai se dar bem. Por quê, rei? Porque eu vou abrir o cofre. Ó, não vai mais pagar imposto, vai casar com a minha filha. Olha que coisa boa, meu Deus do céu, tem tantos benefícios. E Davi falou: olha, eu não quero nem saber desse negócio de benefício não. Se vir é benção, irmão, mas o negócio é o seguinte: esse gigante vai ter que cair por terra, irmão, porque eu sei quem tenho crido. Ah, meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido, e por certo ele livrará Israel da mão desses filisteus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Davi vai enfrentar o gigante. Eu não quero falar aqui da armadura que Saul colocou sobre ele, não. Davi vai enfrentar o gigante. Ele vai lá no vale, no ribeiro, pega a pedra, bota no estilingue, pá, na cabeça do gigante. O gigante, irmãos, pum, caiu. Vai lá, corta a cabeça, traz. Primeira guerra de Davi, ele mata urso e ele mata leão. Segunda guerra, a guerra ela precisa se aumentar, irmão. O nível precisa aumentar. O nível precisa aumentar. Ai, algumas pessoas entenderam, o nível precisa aumentar da guerra. Se você quer chegar em lugares grandes, o nível precisa aumentar, aleluia. O nível está aumentando da guerra. Primeiro foi o urso e leão, agora é o gigante. Vai cair por terra, porque o nível precisa aumentar. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Algumas pessoas até sei, irmão. Não se preocupe, irmão, o nível precisa aumentar. Alaraçucamarras. Pastor, mas está doendo, meu irmão. Lombo de jacaré, meu irmão, deixa bater. Vamos com força. Você serve ao Deus vivo, o Deus de Israel. Que história é essa, irmão, que tu está desistindo? Está parando? Venceu uma batalha. Olha só, irmão, que provisão de Deus para a tua vida. Deus não permitiu com que você morresse lá quando você enfrentou o urso e o leão. Lembra daquela tua guerra que tu teve lá atrás? Aí tu chega, ai, o nível está aumentando. Aí tu sonha: Senhor, eu quero chegar em lugares altos. Aí tu vai andando, fala: ih, rapaz, o gigante, eu acho que isso aqui eu não vou conseguir não. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Se prepara, porque se você tem promessa, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Se prepara que se você tem promessa, irmão, o gigante não vai te parar. O gigante não vai te parar. Você vai avançar. Uia! Nível de guerra precisa aumentar. Se alguém está correndo, você está correndo 40 por hora, ó, de atleta igual eu, irmão.
40 por hora. Aí o gigante vem atrás, eu vou pegar ele vem a 50. É fácil de resolver, irmão. Aumenta o nível, aumenta o ritmo. Eu quero ver ele te pegar. Aumenta a frequência, meu irmão. Se ele te tirou de lá, das mãos do leão, das mãos do urso, quem é esse incircunciso para poder tentar afrontar os sonhos que Deus te deu para a tua vida? Ele traz, cabecinha do gigante. Quando o povo vê, irmão, as irmãs da oração, irmão, a mulherada olha para Davi e fala: rapaz, o cara é brabo, hein? Rebentou a boca do balão. O que é isso aí, Davi? Isso aqui é a cabeça do gigante? Cabeça do gigante? É. Rapaz, tu destruiu, estava afrontando o povo de Israel, é mesmo? É. Rapaz, mas tu é brabo mesmo, hein, cara? Tu é brabo mesmo, hein, cara? Essa é a cabeça daquele gigante de 3 metros. É ela, aqui, ó. Aí abre e fala: meu Deus do céu, que coisa! Cabeça do gigante. As irmãs, irmão, fizeram um hino no dia. Elas cantaram assim, olha: Davi matou milhares, Davi matou milhares, mas... Não, Davi não, Saul matou milhares, Saul matou milhares. Aqui eu errei o hino, tá, irmão, que eu não conheço direito. Eu vou cantar esse hino qualquer dia. Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares. O hino era esse, ó. Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares. O hino era esse que cantava no arraial. Saul está olhando assim, miserável. Miserável. O povo está cantando lá de fora e Saul está olhando. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Parece que o Satanás entrou no coração de Saul, irmão. Entrou no coração de Saul, falou: rapaz, esse povo vai ver quem é que matou 10.000 milhares. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse garoto aí. Terceira guerra de Davi. O nível da guerra precisa aumentar se você quer ser grande. Eu vou explicar de novo. O nível da guerra precisa aumentar para você chegar em lugares grandes. Deus não vai te colocar em lugares grandes sem antes você ter experiência de vida com Ele. Pastor, por que ainda não aconteceu? Porque tu está fracassado, está olhando para os gigantes, está olhando para o urso, está olhando para o leão. Vai continuar apacentando ovelha, irmão. Vai crescer e morrer dentro do pasto. Deus quer te colocar lá na frente. Terceiro nível de guerra de Davi. Primeiro nível foi com o urso e o leão. Segundo nível foi com o gigante. Terceiro nível, agora o rei vai perseguir ele. Sabe por quê, irmão? Porque quem está na mesma frequência, existe opositores. Aleluia. Se Deus está fazendo você guerrear com um cara que é rei também, meu irmão, saiba de uma coisa: se alguém te persegue, sinta-se feliz, irmãos, porque ele parou de viver a vida dele para começar a viver a tua vida. Está pensando que eu esquento a cabeça, irmão, que fala da minha vida? Não estou nem preocupado, pastora Paula. Com todo respeito, estou cagando e andando, irmão. Porque as pessoas falam da minha vida, não estou nem aí. Pastor, não é mesmo, irmão, estou tranquilaço. Pode falar bem, pode falar mal, pode falar o que você quiser. O dia que alguém estiver falando mal de mim ou bem de mim, irmão, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Quando estão falando de mim, seja bem ou seja mal, é porque a pessoa parou de viver a vida dela para começar a viver a minha, irmão. Níveis de guerra. Está em guerra. Interessa, irmão. Estou igual pombo. Empino o peito, ainda mais agora que eu estou malhando. Ricardo, empino o peito, irmão. Encolhe a barriga, que eu ainda estou com barriga. E vou embora, irmão. O couro pode estar comendo lombo antes. Estou nem aí, farol. Estou nem aí. Sabe por quê, irmãos?
Porque Deus não vai te trazer, Deus não vai te colocar em níveis maiores se você não estiver preparado para isso. E Deus está te preparando. Pastor, como é que Deus prepara? Colocando um urso e um leão na tua frente. Depois que você vencer ele, você vai partir para o gigante. Depois que você vencer o gigante, agora tu vai lutar com o rei. Depois que você lutar com o rei, e você vai agora ser reinar, irmão, porque o governo da tua vida está na tua mão, pelo amor de Deus. O rei agora fala, eu vou pegar esse camarada. Como é que o povo que é meu? Como é que o povo que é meu, irmão? Está dizendo que eu matei milhares e ele matou 10 milhares. Isso não pode acontecer. Essa soberba de Saul, irmão, tirou ele do reinado. Seja humilde, irmãos, no pasto. Seja humilde na guerra. E seja humilde diante dos reis, para que Deus te coloque em lugares grandes. Eu vou repetir, irmão, isso aqui é pedagógico. Seja humilde no pasto, tomando conta das ovelhas, irmãos, lutando com o urso e leão. Seja humilde no meio da guerra, lá junto com o povo de Israel, lutando contra o gigante. Mas também seja humilde diante dos reis. Se tem alguém te perseguindo, aumente a frequência. Aumenta a frequência, irmão. A Bíblia Sagrada nos diz que Saul começou a perseguir Davi, até o dia que Jonatas percebeu e disse, olha o texto que nós lemos, e Davi permaneceu no deserto dos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias. Eu vou repetir, e Saul o buscava todos os dias. Davi não tinha um dia de paz na terra, irmãos, mas no céu, Davi não tinha um dia sem guerrear na terra, mas o céu guerreava por ele todos os dias. Porque as nossas maiores batalhas não são aqui, irmão, é no mundo espiritual. E Deus está te trazendo para esse nível, para você poder crescer e fazer com que os teus sonhos virem realidade. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque. Deixa eu te dar um recado da parte de Deus nisso aqui, irmãos. Até aqueles que estão alinhados com seus inimigos irão entender o chamado ou aquilo que Deus colocou no teu coração. A Bíblia diz que Jonatas era filho de Saul, irmãos. E quem olha assim aparentemente, Max, ele vai entender que quem está do lado de Saul é o seu filho Jonatas. Natural isso. O Isaac está do meu lado, irmão. Dificilmente ele vai ficar contra mim alguma coisa. Até porque eu sou forte, ele é fraco, ele não consegue muita coisa, que ele é magro. Mas ele está do meu lado. Está do meu lado aqui. Ele está do meu lado. Ele não vai contra mim, mas chegou ao ponto de que o lado de cá vai ter que reconhecer a grandeza daquele que foi chamado por Deus. E vai pegar alguém de lá e vai trazer para cá para dizer, fica tranquilo que eu vou conversar com ele. E a afronta dele vai ter que abaixar, irmãos. Por quê? Porque o nível dele está alto, o teu está muito alto, está mais alto ainda. Ele precisa baixar a frequência dele. A Bíblia diz que Jonatas foi lá e falou, pai, que mal esse garoto fez para o senhor. Olha só, irmãos, como é que o inimigo age. Saul tinha feito tudo de errado. E Jonatas agora vai até falar, até a Saul dizer assim, pai, que mal esse garoto fez para o senhor. Para bem para pensar, pai. Ele não tem estrutura nenhuma de soldado. Ele não é um guerreiro profissional. Mas ele foi lá, derrotou o gigante, destruiu o exército dos filisteus, ajudou o Senhor.
O senhor estava aí atribulado da vida, cheio de problema, uma depressão desgraçada. Ele vinha aqui, tocava a harpinha, o violão dele, tocava a bateria, irmão, fazia a vontade de Deus. E que os demônios que estavam no senhor eram expulsos. O que o senhor está fazendo contra esse camarada? Pelo amor de Deus. O pai dele falou: né, meu filho, você tem razão. Porque o diabo, irmão, ele até dá uma trégua, mas ele não vai parar. E eu vou falar para você, meu irmão, eu me sinto bem quando o diabo, ele não para de me perseguir. Sinta-se feliz por isso, irmãos. Todas as provações são para me levar para níveis mais altos. Tudo que está acontecendo com você hoje, que eu não sei o que é, saiba que Deus está te levando para o caminho mais alto que você pode chegar. Todas as lutas, você vai falar: eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu já passei por isso, eu já passei por isso. Daí Deus vai falar: deixa eu ver qual foi a nota que você tirou. Eu tirei 10 aqui, 9 nessa, 8 nessa. Ah, tu tirou 3 nessa, então volta, vai repetir de novo o ano. Mas quando você tira 10 em uma nota, 10 na outra, 10 na outra, olha a promoção vindo e você tirando 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí daqui a pouco Deus vai falar assim: meu filho, se coloca de pé, porque agora o couro vai comer, irmão. Agora a bênção de Deus vai chegar sobre a tua vida, os inimigos vão ser derrotados, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Mas é preciso resistência. É preciso resistência. É preciso constância naquilo que você faz. O problema também é que nós somos inconstantes. Você derrotou o leão e o urso, está com medo do gigante, mas você entende que desde o começo da tua caminhada no Evangelho, desde o começo da tua caminhada, quantas provas você já passou? Fala a verdade, irmão. Seja sincerão contigo, meu irmão. Imagina a tua pior luta que você passou lá atrás. Fala a verdade, essa é a pior, irmão? Não é. O problema todo é que você não está sendo constante, irmãos. Tu passou por luta lá atrás, Deus te sustentou. Ele nunca te abandonou, irmão. Ele vai continuar te sustentando. Ele vai continuar abrindo portas para você. Ele vai continuar te direcionando a tua vida. Mas seja constante. Está perdendo tempo, irmãos, no meio da caminhada com coisas pequenas. Ai, Jesus amado, eu vou falar. Fala igual o Ricardo, eu vou falar, Jesus. Vou falar. Vou falar. O problema todo, irmão, é que você conseguiu vencer algo gigantesco que você nunca achou que fosse sair daquele negócio. Agora aconteceu um probleminha aqui. Ah, não quero mais não, pastor. Por quê? Porque eu fui colocar a chave ali do carro ali na mesa de oração. Falei: cadê a chave do meu carro, que eu vou botar logo antes que eu esqueça. Aleluia. A chave do carro da oração, ó, eu botei aqui, a irmã não orou minha chave. Eu não vou mais ficar na igreja não. Pelo amor de Deus, irmãos, Deus quer te levar para níveis maiores. Níveis maiores. Tem que ter lutas maiores. Uma empresa, ela não se sustenta de pé começando a ganhar dinheiro. Deixa eu explicar um negócio para você. O Anderson é Uber, eu sou Uber, eu sou empresário do Anderson, não chega a me dar todo o dinheiro. O Reginaldo trabalha de Uber, o pastor Reginaldo trabalha de Uber. Vou falar um negócio para você, preste muita bem atenção. A Uber, quando ela veio para o Brasil, se não me falha a memória, 2005 ou 2009, não me lembro exatamente do número final. Número de 2009, né? Quando ela entrou no Brasil, você acha que ela teve lucro? Ela teve prejuízo, pastor. De onde que o senhor tirou isso? Ela teve prejuízo. Um exemplo, uma empresa, quando ela começa como a Uber, ela começa tendo prejuízo de $1 milhão. No mês seguinte ela vai se adaptando, porque as guerras, ela não pode parar. Agora ela vai ter um prejuízo de $800 mil. Agora ela vai ter no outro ano um prejuízo de $500 mil. Agora ela vai ter um prejuízo de $200 mil e no outro ano ela vai zerar a conta. Ela não vai ter mais prejuízo, porque a partir do outro ano ela vai começar a ter o lucro. E ela começa a ganhar $200 mil, depois $1 milhão, depois 2 bilhões, e depois não sei quantos milhões. A empresa, ela começa assim, irmãos. Ninguém começa grande.
Hoje ela fatura trilhões de reais. Olha só que coisa, de dólares. Porque é uma empresa americana. Você imaginou isso, irmãos? Sabe por quê? Porque ela teve resiliência, ela não desistiu quando o negócio estava apertado. Olha para o teu irmão com todo carinho e respeito e diga para ele: não desista. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu vou. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não pare diante das suas guerras. A guerra ela começa pequena. Só Jesus na minha vida. Só Jesus na minha vida. A guerra ela começa pequena. O nível vai aumentando para você ter postura de vencedor. Ninguém chega, eu tenho postura de vencedor agora, não. O nível vai aumentando da sua guerra para você chegar vitorioso lá na frente. Deus só coloca coisas grandes na sua mão quando você tem níveis de guerras grandes, em nome de Jesus.